Atividade de libertação número 33. Lista algumas das maneiras que você tenta agradar a sua parceira. Que mudanças você faria se você não tivesse que preocupar-se em fazê-la feliz? Definir limites ajuda caras bonzinhos a conseguirem o amor que tanto querem. Definir limites foi apresentado no capítulo 5. Em nenhum outro lugar a questão da definição de limites é mais importante para cara bonzinhos do que em seus relacionamentos mais íntimos. Ao definir limites saudáveis com suas parceiras, caras bonzinhos criam situações em que tanto eles como suas parceiras podem se sentir seguros ao ser vulneráveis e experiências que verdadeiramente envolvam intimidade. Eu mostro a cara bonzinhos, muitas vezes com seus parceiros assistindo, formas de intensificar a sua linha de conduta e como ter os limites estabelecidos. Em mais de uma ocasião, tive a parceira do cara bonzinho aplaudindo durante a demonstração. O cara bonzinho vai se constranger, de queixo caído, e dizer: "Quer dizer que você quer que eu imponha meus limites, querida?" "É claro que sim." Ela vai responder: "Eu não quero ser casada com alguém que eu tenha que limitar a todo lugar." Então eu o adverto: sua esposa está lhe dizendo a verdade. Ela não se sente segura sabendo que ela pode empurrá-lo em qualquer momento. Ela quer perceber que você vai enfrentá-la. É assim que ela vai se sentir segura na relação. Mas aqui está o problema. Ela tem que testar para ver se ela pode confiar em você. A primeira vez que você definir um limite a ela, ela poderá reagir intensamente. Ela vai lutar contra ele. Ela irá dizer-lhe que está errado definir esse limite. Ela vai fazer o seu melhor para descobrir se o seu limite é de verdade. Quando o cara bonzinho estabelece limites com sua parceira, faz ela se sentir segura. Em geral, quando as mulheres se sentem seguras, elas se sentem amadas. Ela saberá também que, se seu parceiro ficar com ela, ele também provavelmente terá forças para lutar por seus limites diante dos outros. Estabelecimento de limites também cria respeito. Quando um cara bonzinho não estabelece limites, comunica ao seu parceiro que ele realmente não honra a si mesmo. Então ela por que deveria? Para ajudar aos caras bonzinhos a decidirem se precisam definir um limite em um comportamento particular, eles têm que aplicar a regra segunda ocorrência. Usando a regra da segunda ocorrência, cara bonzinhos se perguntam: se esse comportamento se repetir, deveria haver um terceiro evento. Esta questão ajuda a ver se eles deveriam ou não impor um limite. Quando tentam decidir como lidar com um comportamento que eles têm considerado inaceitável, eu encorajo o cara bonzinhos para aplicar a regra do homem saudável. Seguindo essa regra de ouro, ele simplesmente se perguntará: como é que um homem saudável deve lidar com esta situação? Por alguma razão, apenas fazendo esta pergunta os conecta com a sua sabedoria intuitiva e ajuda-os a acessar o poder que eles precisam para responder apropriadamente. Uma vez que o cara bonzinho sabe que ele pode definir um limite a qualquer momento que for necessário, ele pode deixar as pessoas se moverem em direção a ele, chegar perto, terem sentimentos, serem sensuais, e assim por diante. Ele pode deixar que essas coisas aconteçam porque ele está confiante de que a qualquer momento, se ele começar a se sentir desconfortável, ele pode dizer pare, não ou chega, ou poderá retirar-se daquele relacionamento. Ele pode fazer o que precisa ser feito para cuidar de si mesmo e da necessidade de construir relacionamentos satisfatórios. Atividade de libertação número 34. Há alguma área em suas relações pessoais em que você evita ou não consegue estabelecer limites adequados? Você tolera comportamento intolerável. Evita lidar com uma situação porque isso pode causar conflito. Não pedir o que quer. Sacrifica a si mesmo para manter a paz. Se você aplicar a regra à repetição do evento ou a regra do homem saudável a estas situações, como você poderia mudar o seu comportamento? Estratégias adicionais para a felicidade. Relacionamentos saudáveis. Além do programa de recuperação apresentado nos capítulos anteriores do Não Mais o Cara Bonzinho, existem algumas estratégias adicionais que ajudarão caras bonzinhos a conseguir o amor que eles querem. Estas incluem: focalizando em seu relacionamento, e não na sua parceira. Não reforçar comportamentos indesejáveis. Fazendo algo diferente. Focalizar sobre a sua relação,
não na sua parceira. Ajuda os caras bonzinhos conseguirem o amor que eles querem. As pessoas feridas atraem os feridos. Quando caras bonzinhos entram em um relacionamento, eles frequentemente escolhem parceiros que parecer ser mais disfuncionais do que eles. Isso cria uma perigosa ilusão de que um deles é mais doente que o outro. Esta é uma distorção, porque as pessoas saudáveis não são atraídas por pessoas doentes, e vice-versa. Eu frequentemente digo aos casais que se você tiver uma pessoa obviamente ferida em um relacionamento, você sempre terá dois, sem nenhuma exceção. Quando minha esposa Elizabeth e eu começamos a trabalhar juntos, nós criamos um sistema no qual ela foi identificada como uma pessoa confusa enquanto eu fui rotulado como saudável. Este entendimento parecia funcionar bem entre nós dois, até que ela começou a ir ao terapeuta. Um dia, ela chegou em casa depois de uma sessão de terapia e anunciou que ela havia descoberto que eu estava tão confuso quanto ela. Como eu não podia aceitar a ideia de que eu era confuso, eu respondi: não, você está realmente descobrindo que você está tão saudável quanto eu sou. O sistema de relacionamento que tínhamos criado em conjunto permitiu que nós colocássemos nossa família em papéis disfuncionais. Infelizmente, isso também impediu qualquer tipo de intimidade real até que Elizabeth começou a desafiar o status quo. Eu escutei inúmeros caras bonzinhos que formaram relacionamentos como a Elizabeth e eu inicialmente havíamos criado. Estes homens têm a crença de que são vítimas da disfunção seu que parceiro doente tem. Esta ilusão mantém todos os envolvidos presos em repetitivos padrões ineficazes. Por cuidar das suas relações, em vez de cuidar de seu parceiro, a recuperação dos caras bonzinhos é capaz de usar o seu parceiro para entrar em contato com suas experiências de infância de abandono, negligência, abuso e sufocamento. Eles podem usar essas informações para entender melhor por que eles criaram o tipo de sistema de relacionamento que eles têm. Este processo lhes permite fazer alterações que lhes permitem conseguir o que querem em seus relacionamentos íntimos. Em vez de dizer se ela fosse apenas a recuperação de cara bonzinho tem de se perguntar: por que eu preciso recriar este relacionamento? Como fazer que esta relação deixe de desempenhar papéis familiar conhecidos? Como tornar esta relação capaz de deixar-me satisfazer as necessidades inconscientes? Por que eu devo convidar esta pessoa para a minha vida? Quando a recuperação do cara bonzinho começa respondendo esse tipo de perguntas, ele pode começar a ver seu parceiro com outros significado, como um instrumento de cura. Isto não só muda como ele vê o seu parceiro, mas também lhe permite abordar as questões da infância que o impediram de ter um relacionamento verdadeiramente íntimo. No início deste capítulo, nós nos encontramos Carlo, cuja esposa Danita parecia tão difícil de agradar, sua mãe, fria e crítica. Carlo nunca sabia quando sua mãe poderia ficar com raiva, criticar ou vergonhá-lo. Na idade adulta, Carlo recriou uma dinâmica parecida com Danita. Quando ela ficava com raiva, Carlo usava todos os seus mecanismos de sobrevivência na infância, como evitar problemas e tentar agradá-la e tentar corrigir o humor dela. Carlo acusaria Danita de estar com raiva o tempo todo e que pisa em ovos para evitar perturbá-la. Carlo iria dizer a si mesmo: eu não mereço isso. Ele, então, recuaria e criaria cenários para livrar sua cabeça. O relacionamento começou a mudar quando Carlo chegou a ver Danita como um presente que ele convidou para a sua vida para ajudá-lo a limpar suas velhas questões em torno de seu medo das pessoas com raiva e críticas. Quando Carlo fez essa mudança, várias coisas começaram a acontecer. Ele começou a ter dor porque ele passou como uma criança. Ele começou a levantar-se para debater com Danita ao invés de evitar e retirar-se. Como ele conseguiu ver a raiva de Danita como resultado dos ferimentos de sua própria infância, Danita começou a ficar cada vez menos irritada com ele. Quando seu ponto de vista de sua esposa começou a mudar, Carlo começou a se sentir mais amoroso com Danita e sua relação começou a mostrar marcas de melhoria. Atividade de libertação número 35. A próxima vez em que você se sentir frustrado, ressentido ou raivoso com seu parceiro, pergunte a si mesmo estas perguntas: por que tenho que convidar essa pessoa para a minha vida? O que eu preciso aprender com esta situação? Como seria meu ponto de vista nesta situação?
Se eu mudasse e visse isso como um presente, não reforçar comportamentos indesejáveis ajuda caras bonzinhos a conseguirem o amor que querem. Alguns anos atrás, comprei um filhote de Weimaraner. Decidimos que, se íamos ter um cão grande em casa, devemos levá-lo para a escola de adestramento. Uma das primeiras lições que aprendemos foi que fomos nós que precisávamos de treinamento de obediência. A maioria dos cães que se comportam mal, nós descobrimos, foram condicionados a fazê-lo pelos proprietários ignorantes ou inconsistentes. Em muitas maneiras, os seres humanos não são muito diferentes dos animais de estimação. Muitas vezes as pessoas se comportam da forma como elas foram treinadas para se comportar. Por exemplo, se uma pessoa dá ao seu cão um prêmio quando ele mija no tapete, o cão continuará urinando no tapete. O mesmo é verdadeiro para seres humanos. Se o cara bonzinho reforçar comportamentos indesejáveis da sua parceira, ela vai continuar se comportando de maneira indesejável. Isso é uma ironia para caras bonzinhos. Caras bonzinhos gostam da ideia de uma relação harmoniosa e sem problemas. Normalmente, se seu parceiro está infeliz, deprimido, irritado, ou tem um problema, eles vão saltar e tentar ajudá-lo ou torná-lo melhor. Eles acreditam que ao fazer isso, eles vão fazer o problema desaparecer e tudo vai voltar rapidamente ao normal. Infelizmente, isso é como dar um prêmio a um cão por mijar no tapete. Toda vez que um cara legal responde ou dá atenção a um comportamento que ele gostaria de eliminar, ele está realmente reforçando muito esse comportamento. Este reforço aumenta a probabilidade de que o comportamento ocorra novamente. Por exemplo, a esposa de Joey frequentemente chegava do trabalho com uma raiva silenciosa sobre alguns problemas que experimentava com algum colega de trabalho. Joey ficava incomodado quando sua esposa estava neste estado de espírito. Em uma tentativa de aliviar sua ansiedade, ele perguntava à esposa o que havia de errado. Depois de um pouco de persuasão, ela iria passar algumas horas se lamentando para Joey sobre como ela era maltratada no trabalho. Joey quer ouvir e oferecer sugestões úteis, esperando que ao fazê-lo, ela iria melhorar seu humor. Em sua tentativa de curto prazo de aliviá-la da ansiedade, Joey tinha realmente ajudado a criar um problema a longo prazo. Toda vez que ele perguntou à esposa o que estava errado, escutava por horas, e oferecia assessoria, ele estava realmente reforçando um padrão de comportamento que era indesejável. Na escola de adestramento do cão nós aprendemos que se você quer que um comportamento indesejável vá embora, você tem que parar de prestar atenção a ele. O mesmo é verdadeiro nos relacionamentos. Como muitos caras bonzinhos, Joey sentia-se como uma vítima com o comportamento de sua esposa. Ele estava alheio ao fato de que ele foi responsável por perpetuar um comportamento que ele achou indesejável. Quando os homens e o seu grupo, não mais o cara bonzinho, apontaram este fato para ele, ele decidiu tentar algo diferente. A próxima vez que sua mulher chegou em casa de um modo silencioso e retirado, ele não disse nada. Jantou em silêncio e depois foi até a garagem. Mesmo quando ele sentia uma intensa ansiedade, ele resistiu a seus impulsos para tentar consertar a sua esposa. Enquanto ele ficava acordado na cama naquela noite, um silêncio ensurdecedor o manteve acordado por horas. Na manhã seguinte, o silêncio continuou. Joey estava com medo este comportamento pudesse durar para sempre. Em uma tentativa de aliviar sua ansiedade, ele tentou fazer conversar um pouco. Sua esposa respondeu com respostas rápidas e saiu para o trabalho. À noite, parecia que um milagre havia ocorrido. A esposa de Joey chegou do trabalho de bom humor e perguntou a Joey se ele queria ir para uma caminhada. Enquanto caminhava, ela contou-lhe como ela tinha resolvido o problema do dia anterior. Joey revelou à sua mulher a dificuldade de não ter conversado com ela. Ela respondeu dizendo a Joey que ela não queria que ele tentasse corrigir os problemas dela e que ela gostava mais quando ele tinha dado a ela algum espaço para trabalhar com isso sozinha. Fazer algo diferente quando começar um novo relacionamento ajuda cara bonzinhos a terem o querem o amor. Para cara bonzinhos que veem que um relacionamento chegou ao fim, ou para os que estão atualmente solteiros, eu quero encorajá-los a ter uma abordagem diferente ao começar novos relacionamentos. Relações são desorganizadas e não há maneira de eliminar os solavancos e buracos.
mas não temos para torná-los maiores do que eles já são. Esta é uma área onde eu incentivo caras bonzinhos a fazerem algo diferente. Isto é, estabelecer relações com uma agenda saudável, ao invés de uma inconscientemente disfuncional. Fazer algo diferente significa escolher um tipo diferente de parceira. Ser um reparador pode ser um desafio divertido quando se trata de restaurar um carro, mas é uma péssima maneira de escolher um parceiro. Caras bonzinhos têm uma tendência, devido às suas próprias inseguranças, de escolher parceiros que parecem que precisam de um pouco de polimento. Não sei por que uma pessoa saudável ou independente iria desejar que se contentasse com um diamante bruto. Eles tendem a escolher parceiros que tiveram problemas de infância, foram vítimas de abuso sexual, ter tido uma série de relacionamentos ruins, estão deprimidas, estão tendo problemas financeiros, estão acima do peso, ou são mães solteiras. Então eles trabalham em um contrato secreto. Arrumar, cuidados, agradável, tudo com a esperança de que ela vai passar a ser uma joia polida. Infelizmente, essa estratégia raramente funciona. Quando caras bonzinhos recuperam-se, criam relacionamentos com pessoas que não precisam ser consertadas, melhoram suas chances de encontrarem o amor que eles querem. Isso não significa procurar o parceiro perfeito, apenas um que já está assumindo a responsabilidade por sua própria vida. Com o tempo, os membros dos meus grupos não mais o cara bonzinho. Vêm-se com uma série de características em que conscientemente olham quando criam novos relacionamentos. Essas características incluem, em nenhuma ordem particular, paixão, integridade, felicidade, inteligência, assertividade sexual e responsabilidade financeira. Compromisso com seu crescimento pessoal. Caras bonzinhos que já estão em um relacionamento pode achar perturbador se o seu parceiro atual não se enquadrar bem nesta lista, especialmente se for um cara bonzinho que estiver fazendo avaliação. Isso não significa que eles precisam pular fora dessa relação e ir à procura de pastos mais verdes. Em vez disso, encorajo estes homens a primeiro começarem a enfrentar seus próprios comportamentos e procurar o que eles próprios precisam mudar para criar o tipo de relação que eles querem com o seu parceiro atual. Procurar um novo parceiro não será a solução se o cara bonzinho ainda precisar do mesmo tipo de relacionamento. Descobri que quando caras bonzinhos se recuperam, começam a lidar com seus próprios padrões disfuncionais, seus relacionamentos também começaram a mudar. Às vezes essas mudanças levam a reavaliar o seu desejo de sair. Às vezes, eles confirmam que é a hora certa de mudar. Caras bonzinhos têm uma forte tendência de tentar fazer tudo certo. Esse comportamento não é concebido por uma fórmula mágica. Não há pessoas perfeitas e sem relacionamentos perfeitos, mas por conscientemente procura das características listadas acima em um parceiro em potencial. Caras bonzinhos podem se salvar de muita dor e melhorar suas chances de realmente encontrarem o que procuram. Fazer algo diferente também significa abster-se de serem sexuais em novos relacionamentos. Caras bonzinhos devem se dar uma chance para avaliar com precisão as características listadas acima, ficando fora da cama com uma pessoa até que eles realmente possam conhecê-la. Uma vez que o sexo entra nas relações, para-se de aprender. O sexo cria uma ligação tão forte que é difícil avaliar com precisão a adequação de uma nova característica de ligação. Caras bonzinhos podem muitas vezes estar cientes de vários traços ou comportamentos que consideramos inaceitáveis em um novo parceiro, mas se eles já estão fazendo sexo, é difícil abordar estas questões e é mais difícil terminar o relacionamento. Abraço o desafio. A recuperação cara bonzinhos pode ter que atingir os relacionamentos íntimos. A vida é um desafio e para isso existem os relacionamentos. Quando eles implementam as estratégias de recuperação apresentadas neste livro, a recuperação dos cara bonzinhos os fazem se colocarem na posição adequada para abraçar estes desafios e conseguir o amor que eles querem. Capítulo: Tenha o sexo que você deseja. Estratégias de sucesso para o sexo satisfatório. Tudo que foi escrito sobre os caras bonzinhos neste livro, a sua vergonha, seu auto-sacrifício e sua busca por aprovação na verdade produzem o oposto do que funciona. Suas indiretas, os seus cuidados,
seus contratos secretos, seu comportamento controlador, seus medos, sua desonestidade, sua dificuldade em receber, seus relacionamentos disfuncionais, sua perda de energia masculina. Agora coloque tudo isso em um recipiente bem grande, agite-o, abra a tampa, olhe dentro e você terá uma visualização muito boa sobre como caras bonzinhos fazem sexo. Para os caras bonzinhos, o sexo é o lugar onde todas as suas experiências de abandono, a vergonha tóxica e mecanismos de sobrevivência disfuncionais são focados e ampliados. Eu acredito que é seguro dizer que um dos caras bonzinhos com quem eu já trabalhei tinha algum problema significativo com o sexo. Estes problemas se manifestam de várias maneiras, mas as mais comuns são: não recebem o suficiente. Este é, de longe, a queixa sexual mais comum dos caras bonzinhos. O foco deste problema é frequentemente dirigido a um parceiro aparentemente sexualmente inibido ou que não está disponível, ou a indisponibilidade das mulheres em geral. Ter que se contentar com sexo menos que satisfatório. Caras bonzinhos muitas vezes se contentam com sexo ruim, acreditando que é melhor do que nenhum. Mais uma vez, a culpa é muitas vezes focada em parceiro do cara bonzinho. Disfunção sexual. Isso normalmente aparece através da incapacidade de ter ou manter uma ereção, ou ejaculação precoce. Repressão sexual. Alguns cara bonzinhos afirmam ter pouco ou nenhum interesse em sexo. Mais frequentemente do que não, estes homens estão realmente engajadores em alguma forma de atividade sexual que eles acreditam que é melhor que fique fora de vista. Comportamento sexual compulsivo. Isso pode incluir a masturbação compulsiva, vícios em pornografia, assuntos relacionados, cibersexo e prostituição. Quando você adicionar todas essas dinâmicas juntas, você termina com uma raça de homens que não tem muito sexo ou não tem muito bom sexo. Mesmo que a maioria dos rapazes de início tenha uma tendência a se concentrar em fatores fora de si mesmos como a causa deste problema, o oposto está mais próximo da verdade. É cara bonzinhos que são mestres em se certificar de que suas vidas sexuais são menos do que satisfatória. Vergonha e medo. O rapazes dificuldade nisso com o sexo pode ser diretamente ligado a duas questões: a vergonha e o medo. Todos os caras bonzinhos têm vergonha e medo de serem sexuais e de serem seres sexuais. Na minha experiência, este é provavelmente o conceito mais difícil para os caras bonzinhos entenderem e aceitarem sobre si mesmos. Isto é tão importante e eu vou dizer outra vez. Todos os caras bonzinhos têm vergonha e medo de serem sexuais e de serem seres sexuais. Se você pudesse abrir o cérebro, um cara bonzinho encontraria a parte da mente que controla o sexo inconscientemente. Ali você encontraria memórias de suas experiências de infância que o fizeram se sentir como se ele fosse ruim. A dor de não ter suas necessidades atendidas de maneira oportuna, saudável. Os efeitos de crescer com pais sexualmente feridos. As distorções sexuais e ilusões de uma sociedade midiática. Ou a ausência de informações sexuais precisas quando elas foram necessárias. A culpa sexual e a vergonha associadas a séculos de influência religiosa. Os efeitos das ligações sexuais secretas criadas por sua mãe. O trauma da violação sexual. As lembranças de experiências sexuais precoces envoltas em segredo. As imagens distorcidas e irreais de corpos e sexo na pornografia. A vergonha escondida. Comportamentos compulsivos. As lembranças de fracassos em relacionamentos anteriores ou rejeições. A cada momento em que um cara bonzinho tem um sentimento sexual ou está em uma situação sexual, ele tem que negociar com toda esta bagagem inconsciente. Caras bonzinhos encontram inúmeras maneiras criativas de evitar ou desviar-se da sua vergonha sexual e do seu medo. Infelizmente, estes mecanismos de evasão e distração impedem caras bonzinhos de terem muita coisa que se assemelhe a uma boa vida sexual. Estes mecanismos de evasão e distração incluem
Evitar situações sexuais e oportunidades sexuais. Tentar ser um bom amante. Ocultar comportamentos sexuais compulsivos. Reprimir sua energia vital. Resolver ir para o sexo ruim. Evitar situações sexuais e oportunidades sexuais impedem caras bonzinhos de terem o sexo que querem. Quanto mais estranho que isso possa parecer, caras bonzinhos encontram muitas maneiras criativas de evitar o sexo. Tenho criado um termo para descrever essa propensão. Vagifobia. Vagifobia é uma síndrome onde o pênis tenta permanecer fora da vagina ou sair rapidamente uma vez que esteja lá dentro. Embora este mecanismo de sobrevivência possa ajudar a proteger o cara bonzinho de ter que experimentar a sua vergonha e seu medo, ele também garante que terá muito sexo. Alan poderia ser o garoto propaganda da vagifobia. Alan começou a terapêutica devido a um hábito problemático de estabelecer relações sexualizadas fora de seu casamento. Alguns desses encontros se tornaram abertamente sexuais, mas quase nunca foi consumado com o coito. O problema veio à tona depois que ele começou a ter uma relação com uma das amigas de sua esposa e sua esposa encontrou uma nota incriminatória no bolso do casaco. Na terapia, Alan revelou que gostava da atenção das mulheres. Em eventos sociais ele sempre se sentia mais confortável ao se conectar com as mulheres. Com o tempo, tornou-se evidente que, devido ao condicionamento da infância, um vínculo monogâmico com sua mãe, a decisão de ser diferente de seu pai, e os efeitos dos ensinamentos religiosos fundamentalistas, Alan encontrou formas criativas para chamar a atenção das mulheres, evitando colocar seu pênis em suas vaginas. Refiro-me a este comportamento comum do cara bonzinho como flertar sem meter. Enquanto o cara bonzinho não colocar seu pênis em uma vagina, ele pode trocar todos os tipos de energia sexual e ainda convencer a si mesmo de que não houve realmente sexo ou que não fez nada de errado. Em uma ocasião, Alan compartilhou um exemplo com seu grupo Não Mais o Cara Bonzinho. Sobre este comportamento, Alan foi em viagem de negócios, viajando com uma colega de trabalho, uma jovem mulher a quem Alan achava muito atraente. Durante a viagem, eles flertaram e trocaram insinuações sexuais. Uma noite, sentaram-se no bar e falaram sobre suas vidas. A noite terminou com uma dança lenta. Na noite seguinte, depois de umas bebidas, a mulher convidou Alan para se juntar a ela na hidromassagem. Lá ela chegou num biquíni muito sensual. Na banheira de água quente, ela se sentou no colo de Alan e eles se beijaram apaixonadamente. Mesmo estando ele muito excitado, ele recusou a oferta para ir ao seu quarto, porque ele não queria misturar relacionamentos com trabalho. Esta história é consistente ao longo da vida de Alan e sua fuga das vaginas. Alan teve algumas namoradas no ensino médio, mas sempre que as meninas ficaram sérias e quiseram ir além da pegação, Alan sentia-se sufocado e se separava. Alan retratou sua esposa como sendo sexualmente retirada. Um fator que contribuiu para esta situação foi o fato que Alan nunca iniciava diretamente o sexo. Ele acreditava que as mulheres pensavam que o sexo era ruim e ele estava convencido de que se ele fosse direto demais em deixá-las saber que ele queria ter relações sexuais, elas iriam pensar que ele era ruim, abusivo e aproveitador. Alan usou a sua frustração sobre indisponibilidade sexual de sua esposa para justificar seu comportamento sexual com outras mulheres. Curiosamente, Alan tinha um talento especial que consistia em apenas flertar com as mulheres que não estariam muito provavelmente disponíveis para consumar uma relação com ele. Nas raras ocasiões em que ele errou, Alan iria encontrar uma boa razão para não continuar com o que tinha começado. Tentarem ser bons amantes impede caras bonzinhos de alcançarem o sexo eles querem. Ele não é incomum caras bonzinhos se orgulharem de serem bons amantes. Ser um bom amante pode ser um anexo que estes homens usam para se sentirem valiosos. Pode ser uma maneira de convencer-se que eles são diferentes dos outros homens. Também pode ser um mecanismo muito eficaz que lhes permite ter relações sexuais enquanto distraem-se de sua vergonha internalizada e medo. Enquanto eles estão focados na excitação e no prazer de sua parceira, caras bonzinhos podem distrair-se da sua própria vergonha tóxica, sentimentos de inadequação, ou medo de ser sufocados. Terrance,
Uma cara bonzinho na casa dos 30 anos é um bom exemplo. Eu tenho um problema com ejaculação precoce. Foi assim que Terrance se apresentou em sua primeira sessão de terapia. Minha primeira esposa me deixou por outro homem. Ele continuou sem pausa. Isso foi devastador. A boa notícia é, eu conheci uma mulher maravilhosa, sensual e sexual. E estamos empenhados em casarmos. Há apenas um problema. Eu termino muito rápido. Ela me excita muito. E eu fico muito animado. Terrance passou a descrever como ele trabalhou duramente para agradar sua namorada enquanto faziam amor. Sempre que eles tinham relações sexuais, Terrance iria tentar certificar-se de que sua namorada teria 2 ou 3 orgasmos, estimulando-a oralmente antes que ele colocasse seu pênis na vagina dela. Ele então tentava trazê-la para mais um clímax vaginal. Infelizmente, ele frequentemente ejaculava antes que ela tivesse seu orgasmo. Terrance estava tão aparentemente desinteressado que ele disse à sua noiva que ele não se importaria se ele nunca tivesse um orgasmo, desde que ela estivesse satisfeita. Tudo é bom, exceto esta questão, afirmou Terrance. Meus filhos me amam. Meus pais me amam. Ela diz que adora tudo em mim. Mas se ela se sente como 30% estivesse faltando, ela não parece querer fazer amor mais e está falando sobre adiar o casamento até que eu consiga ajeitar isso. A maioria do tempo, caras bonzinhos como Terrance são totalmente inconscientes do quanto eles estão perdendo, tentando ser grandes amantes. Quando caras bonzinhos se propõem a serem grandes amantes, eles acabam criando uma receita para o sexo chato. Sexo que se concentra em tentar agradar os outros garante uma rotina. Repito o que funcionou na última vez tipo de experiência. Tentar ser um grande amante praticamente assegura que um cara bonzinho não terá muitas paixões recíprocas, espontâneas, acidentais, ou experiências sexuais íntimos, o que dificilmente resultará em uma receita de bom sexo. Ocultar comportamentos sexuais compulsivos impede caras bonzinhos de começarem a ter o sexo que querem. Imaginar a indústria farmacêutica inventasse uma pílula para acabar com a solidão, curar o tédio, aliviar sentimentos de inutilidade, suavizar conflitos, criar sensação de ser amado, aliviar os 13, geralmente, resolver todos os problemas pessoais. Caras bonzinhos acreditam tal droga existe, e eles a chamaram de sexo. Muitos caras bonzinhos descobrem em uma idade adiantada que a excitação sexual era uma boa distração para o isolamento, tumulto, exigências irrealistas, o abandono e experiências de sua infância. Infelizmente, quando caras bonzinhos trazem seus cobertores de segurança na idade adulta, isso os impede de experimentar intimidade e cumprir relações sexuais com outros indivíduos. Eu tenho encontrado caras bonzinhos propensos a terem comportamento compulsivos sexual ocultos. Eu desenvolvi uma teoria que afirma: o cara mais legal será aquele com segredos sexuais mais obscuros. Eu acho que isso é uma verdade consistente. O sexo é um impulso humano básico, porque a maioria dos caras bonzinhos acredita que eles são ruins por serem sexuais, ou acreditam que outras pessoas vão pensar que eles são ruins. Impulsos sexuais têm que ser mantidos escondidos da vista. A sexualidade do cara bonzinho não vai embora. Ela só cai na clandestinidade. Portanto, quanto mais dependentes um homem está na aprovação externa, é porque mais ele acredita que vai ter que esconder no seu comportamento sexual. Lily, um programador de computador com mais de 40 anos, fornece um exemplo pungente dessa conexão. Todos gostavam Lily. Ele era um daqueles caras que não parece ter qualquer aresta. Uma cristão devoto, Lily ensinava na escola dominical e estava sempre disposto a ajudar quem precisasse. A vida de Lily parecia perfeita. Havia apenas um percalço. Ele era secretamente viciado em pornografia. Cresceu em um lar cristão evangélico. Ele descobriu pela primeira vez esta droga quando tinha 9 anos. Uma criança solitária, Lily passava horas em sua árvore olhando fotos de mulheres nuas. Com sua pornografia, nunca se sentia sozinho. Após 15 anos de casamento, o hábito de Lily permaneceu um segredo bem guardado. Ao longo dos anos o seu comportamento compulsivo expandiu-se para alugar vídeos adultos, visitar bares de strip,
e ligar para disque sexo. Mais recentemente, a sua obsessão tinha encontrado voo no ciberespaço, frequentando salas de chat de sexo que ele tinha relações sexuais com pessoas sem rosto na internet. Periodicamente durante o casamento, a esposa de Lily confrontava-lo sobre sua vida sexual sem brilho. Ela protestava que não era normal passar meses sem ter relações sexuais. Lily iria validar seus sentimentos e afirmar que ele também gostaria de ter mais sexo. Ele, então, desculpava-se que estava muito cansado do trabalho e muito estressado com as exigências da vida familiar. Muitas vezes ao longo de sua vida, Lily prometeu a si mesmo que iria parar de visitar seu mundo sexual secreto. E outra vez ele iria jogar fora seu estoque de revistas ou jogar fora os vídeos e salas de chat. Ele teria um suspiro de alívio, mas voltaria meses depois. Lily, como numerosos caras bonzinhos, investiram tanto tempo e energia em seus comportamentos compulsivos sexual escondidos, que havia pouco espaço para uma relação pessoa a pessoa sexual. Reprimir sua energia vital impede caras bonzinhos de alcançarem o sexo que eles querem. Quando um menino chega à adolescência, ele deve começar a negociar com os mares turbulentos de aprender a se relacionar com o sexo oposto. Se ele tiver qualquer esperança de ter uma namorada e um dia ter relações sexuais, ele deve descobrir o que é preciso para conseguir uma fêmea e fazê-lo observá-lo e aprová-lo. Para alguns meninos este processo parece vir com bastante facilidade. Se acontecer de ter uma boa aparência, tiver uma estrela de atleta, ou vier de uma família abastada, atrair fêmeas podem não ser excessivamente difícil para eles. Uma vez que você exclui a minoria de homens adolescentes listados acima, verá a maioria dos adolescentes que não tem ideia do quanto vai demorar para ter uma menina que vai gostar deles. É neste ponto que muitos jovens decidem que, talvez por serem bonzinhos, eles destacariam-se dos outros caras e poderiam ganhar a aprovação de algum membro do sexo oposto. Esta decisão é especialmente importante se o jovem já tenha sido condicionado a acreditar que ele não é adequado assim como ele é. Essa é a estratégia formada na adolescência. Tentar atrair uma mulher em seu favor sexual por ser agradável. Isso continua com muitos caras bonzinhos para a vida adulta. Não é incomum caras bonzinhos acreditarem que uma mulher teria sorte se os tivessem ao mesmo tempo se perguntam por que alguma mulher gostaria que eles. Porque eles não conseguem pensar em qualquer outra razão pela qual uma mulher estaria atraída por eles ou iriam querer ter relações sexuais com eles. Caras bonzinhos penduram sobre a sua estratégia de serem bons, mesmo quando isso se revele consistentemente ineficaz na obtenção do sexo que eles querem. Ironicamente, tentar ser bonzinho rouba um homem de sua energia vital. Quanto mais um cara bonzinho busca aprovação e tenta fazer tudo direito, mais apertado e cheio de braçadeiras ele fica. Isso bloqueia qualquer tipo de energia que pode realmente chamar uma pessoa para ele. É por isso que frequentemente ouço os caras bonzinhos lamentarem sobre as mulheres não serem atraídos por eles. O problema é que, depois de terem reprimido toda a sua energia vital, há pouco sobre eles para chamar a atenção de alguém ou ligar-se a eles. Mulheres consistentemente me dizer que, embora possam ser inicialmente atraídas por uma atitude de cara bonzinho, com o tempo elas acham dificuldades em ficarem animadas sobre continuarem tendo sexo com ele. Muitas vezes, o parceiro sente-se defeituoso, mas não é realmente culpa dela. Há apenas muito pouco sobre a pessoa do cara bonzinho para virar um interruptor ou despertar um parceiro em potencial. Mais uma vez, fazendo o oposto do que funciona. Caras bonzinhos impedem-se de começar o sexo que eles querem. Aceitar sexo ruim impede caras bonzinhos de começarem a ter o sexo que eles querem. O esposa de um cara bonzinho em seus 20 e tantos compartilhou comigo como seu parceiro incomoda quando o assunto é sexo. Quando ela dizia não, ele fazia beicinho e retirava-se. Quando ela consentia em ser sexual, ele se concentrava na excitação dela, enquanto ela fazia pouco para retribuir. Conscientemente ela revelou, eu poderia dizer-lhe o que iria realmente me excitar. Se ele se excita completamente, ele ficaria feliz em satisfazer-se. Acho que o sexo melhoraria por conta disso. Por escolherem o sexo ruim,
Caras bonzinhos asseguram que eles não vão ter a experiência de sexo muito bom. Aaron é um bom exemplo de uma forma bastante comum de como caras bonzinhos criam sexo ruim. Fomos visitar o seu quarto e observar um cenário sexual típico entre ele e sua esposa Anna. Aaron e Nai não fizeram sexo por várias semanas, uma ocorrência comum em seu relacionamento. Hoje à noite, Aaron está sentindo sexual, mas em vez de dizer a Anna que ele quer fazer amor, ele vai usar um padrão indireto e tentará despertá-la. Anna deixou claro a Aaron em várias ocasiões que ela se ressente de seu comportamento importunante. Ele se move para trás dela na cama e começa a esfregar-lhe as costas. Quando ele massageia os ombros, ele momentaneamente liga os seus ressentimentos sobre a sua indisponibilidade sexual. Quando ele move lentamente as mãos para baixo a esfregar suas nádegas, ele também percebe que seu corpo está totalmente receptivo ao seu toque. Ele espera que, movendo-se lentamente para não assustá-la por ser demasiadamente sexual, ela vai entrar no clima. Esta abordagem, ocasionalmente, funcionou no passado. Com o passar do tempo, ele levemente pincela um de seus seios, mas Aaron está totalmente inconsciente de qualquer coisa que esteja acontecendo dentro do seu próprio corpo. Até agora, ele está concentrado unicamente na excitação de Anna e tenta antecipar como estimulá-la apenas o suficiente para deixá-la de bom humor, sem fazer algo para deixá-la com raiva. Finalmente, porque ela não rejeitou os seus avanços, ele revira mais e durante os próximos 20 minutos concentra toda a sua atenção na sua excitação até que ela tenha um orgasmo. Desde que ele esteja desconectado de sua própria excitação física, ele tem um tempo curto para dar um clímax a si mesmo. Para ajudar a si mesmo, ele fantasia sobre a jovem secretária do trabalho. Quando ele finalmente tem um orgasmo, ele imediatamente muda seu foco de volta para sua esposa para verificar seu estado emocional. Mais tarde, ela rola e vai dormir. Aaron se sente vazio e ressentido.